opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7 horas mais 37 minutos, 7h37, estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura. Você já está vendo aí os nossos comentaristas nessa manhã de terça-feira, Osmar Bento Câmprega, Dr. Gilberto Azevedo, para mais uma edição do nosso Política com Pimenta, edição então desta terça-feira, dia 7 de novembro. Quero cumprimentá-lo então, Dr. Gilberto Luiz de Azevedo, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Osmar. Bom dia, Odair, e parabenizo você e a todos da rádio pelo dia do radialista, que nós tenhamos um bom dia na data de hoje. Muito bem, o Osmar deu uma fugidinha ali da tela, já deve estar voltando na sequência, e olha, doutor Gilberto, nós vamos começar então com o doutor Gilberto, com o primeiro tema do Política com Pimenta de hoje, que foi a questão relacionada ao Enem. O Enem veio recheado novamente de doutrinação esquerdista, marxista, com ataques aí ao agronegócio, com homenagem a Paulo Freire, aquele que trouxe aí a progressão automática nas escolas. Enfim, eu quero um comentário, e aí veio esse comentário do William Vac, lá da CNN também, um comentário contundente a respeito dessa questão do Enem 2023, doutor Gilberto. Bom, eu parto da seguinte premissa, que eu acho que um dos maiores trunfos, um dos maiores desenvolvimentos que o Brasil teve no campo do conhecimento foi justamente na agricultura. A Embrapa, as universidades federais desenvolveram em muito o conhecimento, a tecnologia toda em cima das questões de agricultura. Isso é um campo muito positivo para o Brasil. Agora, me parece que há uma opção realmente pela pobreza no Brasil. A pobreza financeira, uma pobreza de inteligência ou algo do gênero assim. Porque agora eles não se contentam só em doutrinar, agora eles estão checando a doutrinação no Enem. Veja o absurdo. O viés esquerdista, ele pode existir, o contraponto sempre pode existir. Agora, o que não pode é continuar esse tipo de situação, esse tipo de provocação barata, continuada. O agro no Brasil responde por 1/4 do PIB. Ele está sustentando praticamente toda essa máquina governamental, inclusive com arrecadação de impostos e etc. Eu acho que está na hora de se fazer um Enem neutro. Esse bombardeio que os jovens tiveram no Enem é muito, muito complicado. No fim, não afere o conhecimento, e o que afere é se a doutrinação está sendo feita. Tanto é que eu li até que o Chico Buarque, numa das questões que foi apontada para músicas dele, ele não conseguiu responder, ele não conseguia acertar, tamanha dubiedade que existe nas respostas. Eu acho que esse bombardeio deve parar. Está na hora do senhor Lula da Silva mandar os seus subordinados pacificarem o país, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. De um lado, há provocação deliberada, inclusive por escrito. Sempre se disse, não há doutrinação na escola. Agora ficou comprovado que, inclusive, ela é medida no Enem. Eu acho que está na hora de parar, eu acho que o Congresso tem que tomar uma medida concreta a respeito disso aí, porque lá é o foro próprio para se resolver isto. Só corrigindo ali, doutor, não foi o Chico Buarque, foi o Caetano Veloso aí, essa questão da música, Caetano Veloso aí que não conseguiu responder uma questão ligada à sua própria música lá. Perfeitamente, né? Eu corrijo então.
Muito bem. E Osmar, né? Primeiramente, muito bom dia, Osmar. Seja bem-vindo aí ao Política Movimenta. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia aos ouvintes. Pois Sim, Pois é, Osmar, eu só queria fazer um comentário antes do seu comentário, dizendo o seguinte: o pessoal está saindo das escolas e até, como diz o doutor Gilberto aí, medido até pelo Enem, gritando viva Che Guevara e tal, mas não sabe fazer conta de 2 mais 2, né? Exagerando aqui. Então eu quero sua opinião também sobre essa questão ideológica ligada à educação, Osmar. Bom, a questão do ensino no Brasil é uma questão complexa, de difícil solução, que precisa ser enfrentada para a gente progredir, para a gente avançar mesmo como país. A questão ideológica, me permita discutir do doutor Gilberto, quem elabora o exame do Enem é o INEP. E o INEP contrata professores independentes, já tem um banco de perguntas. Se forem pesquisar lá atrás, o ex-presidente Bolsonaro criticava as perguntas do Enem porque tinha um cunho ideológico, homofóbico, enfim, ele queria que fizesse perguntas de outros temas. Mas quem elabora o exame é o INEP, e o governo não tem influência sobre esse tema. Inclusive, acusaram o governo anterior de influenciar o exame, e ele deu entrevista dizendo que não tinha acesso às perguntas. Inclusive, em 2021, quando eles tentaram interferir, 30 e poucos técnicos pediram demissão justamente por causa que eles não aceitaram a intervenção do governo nas perguntas. Com relação ao exame específico desse ano, o agronegócio está muito arrogante, está fazendo alarde exagerado, porque ele não quer ouvir algumas verdades. O caso, tem 2 perguntas, a 70, se não me engano, e a 89, que são as questionadas, mas eu me atenho às 2 perguntas. O que acontece? Uma relaciona a expansão do negócio da Amazônia aos grileiros e desmatadores e inescrupulosos, pessoas que invadiam as terras. É uma verdade, mas isso não é o agronegócio, talvez 1 ou 2% do agronegócio que de fato invade terras irregulares para produzir, como pecuaristas, madeireiros, são poucos. Inclusive nós tivemos um exemplo agora, recente no Pará, onde estão sendo retiradas pessoas que invadiram terras de forma irregular. Essa é uma pergunta. Então, não é o agronegócio, é uma fração do agronegócio que está fazendo isso. E como todo negócio, 99, 95, 99% está correto, e um grupo, de fato, não cumpre a lei. Com relação ao avanço no Cerrado, é uma situação similar. O fato do agronegócio avançar está, de fato, retirando aqueles agricultores. Então, a pergunta é pertinente e é uma crítica ao agronegócio, sim, mas todo o negócio, por melhor que seja, ele tem um efeito colateral, e é esse efeito colateral que está sendo questionado, não criticado. Então, eu acho que, na realidade, o agronegócio está fazendo muito ruído, porque o que esse grupo tem de críticas? Receberam todas as verbas, receberam tudo que tinha direito e estão produzindo de forma harmônica e como sempre produziram, e eles não têm muita crítica a fazer para o governo. Então, nesse momento que aparece a oportunidade, então é feita uma crítica severa demais, exagerada demais. E eu digo mais, se os colégios, se a educação fosse uma forma ideológica de preparar os jovens, nós não teríamos 49,2% de votos para a direita. Então, desculpa... felizmente 49% da população concordou, né? De copo d'água. Pode... Osmar, pelo menos 49% da população já acordou. Veja o seguinte, a expansão para o Centro-Oeste e para o Cerrado, ela já acontece desde 1970. E se as próprias informações dos órgãos de controle
dizem que a expansão não é tão grande assim e que a mídia amiga, ela está projetando sobremaneira os casos negativos. Eu acho que a parte negativa não pode sobressair mais do que a parte positiva. Evidente, eu tenho que reconhecer que existem situações adversas. Agora, dizer chuva ácida, N outras situações que estão acontecendo, a população do Brasil tinha uma estimativa para que fosse maior do que foi apontada no censo. Então, como é que ainda estamos tendo problemas de assentamento de pessoas? Pelas contas, já deveria ter acontecido o assentamento de todas as outras pessoas. Na verdade, o que está se fazendo é uma propaganda muito negativa, é a mania do brasileiro falar mal do brasileiro. Eu acho que nós temos que falar bem do que é bom e efetivamente trabalhar em cima dessas situações adversas. Veja o seguinte, a dose do veneno, a dose do remédio, ela é indicada, se você tomar mais, ela é veneno. A doutrinação nas escolas, ela está ocorrendo e a checagem dela está sendo feita. Eu acho que o agronegócio tem toda a razão de reclamar, porque tem muito professor aí batendo tambor e fazendo a doutrinação à cabeça das criancinhas. E a questão, só um pouquinho, Osmar, a questão é que não é só o agronegócio que está percebendo, né? Essas questões aí foram observadas e percebidas pela mídia. O próprio William Wagner, nesse comentário, ele não é, né, ligado ao agronegócio, é ligado à imprensa e fez um comentário, e é um comentarista, enfim, um jornalista reconhecido e comentarista que fez o comentário que fez aí ligado à CNN. Mas o que a gente percebe também, Osmar, e a gente... essa doutrinação, ela sempre aconteceu, a nossa geração passou por isso, né? Só que a questão era muito velada. O que está acontecendo hoje é alguma coisa explícita, né? Não está se escondendo mais. Inclusive, né, tem jovens que são entrevistados aí, já ter acesso a esse tipo de informação, que diz o seguinte: olha, eu não concordo muito e não concordo com o que eu respondo lá no Enem, porque eu preciso responder as coisas de acordo com o que eu imagino que o professor vá avaliar. Existia, inclusive, tem uma eu esqueço o nome dela agora, mas é uma professora de português que tem destaque nacional aí, tá, de vez em quando tem um canal no YouTube com muitos seguidores, de vez em quando tá dando entrevista aí na televisão, e ela disse que ela tinha, até um tempo atrás, ela tinha um curso específico para respostas para o Enem, como responder uma prova do Enem, ou seja, você já tem que obedecer a cartilha, senão você tá fora, né, dentro do Enem. Então, já tinha assim, se te perguntarem lá, por exemplo, como foi a redação, né? A redação desse ano, que não dá nem para lembrar do título, de tamanho era como foram assim, faltou objetividade no título da redação desse ano, mas no fundo estava falando lá de feminismo, da mulher, enfim. Então, se você não responder de acordo com essa ideologia, você está fora. Então, inclusive, cursinhos mostrando como responder melhor a essas questões, né, Osmar? Então, a gente não pode fechar os olhos para isso tudo, sabe? Não pode fechar os olhos, mas não pode abrir o olho para enxergar o mundo de forma errada. Esse artigo que fala do agronegócio, essa tese, ela é de um pesquisador que está há 40 anos pesquisando o agronegócio e a agricultura. Eu acho que ele já morreu, hein? E o outro artigo, ele é da USP. Então, são 40 anos que o cara trabalha nisso. E agora, o agronegócio resolveu dizer que isso é algo ideológico. Eu até concordo que é uma crítica ao agronegócio, mas o agronegócio, ele já é aplaudido. Então, tem um questionamento que pode ser feito. Agora, só porque o agronegócio produz riqueza para o Brasil, ele não pode ser questionado em nada. Essa é a questão. São 97 perguntas que não questionam esse caso. Tem 3 perguntas de sentido duplo que podem ser interpretadas
que é a desgraça do Enem. Então, não tem essa história ali, é conversa fiada para fazer barulho, é só isso e é isso que está acontecendo. Isso é subliminar, você vai fustigando, a água mole em pedra dura, tanto bate até cura, vai fustigando, e vai botando na cabeça das pessoas o que não é certo. Pois é, é isso aí. 3 pontinhos no oceano. Muito bem, pontos de vista, né? Esse é o Política com Pimenta. Tem que ter a pimentinha aqui também, senão não faz jus aí ao título do programa. Muito bem, vamos lá. Olha, o segundo tema para a gente avançar no Política com Pimenta de hoje tem a ver com uma notícia que a gente já veiculou aqui no nosso giro de notícias hoje e a gente compartilhou aí com os nossos colegas do Política com Pimenta para ouvir também o comentário e a opinião deles a respeito. Essa situação da eleição na Argentina, afinal, dia 19 agora é o segundo turno lá na Argentina. A primeira pesquisa que saiu já apontou, inclusive pesquisa que foi realizada pela empresa, uma empresa ligada ao Massa, né, que é candidato lá, deu como o Milei na frente nessa pesquisa já, e agora o Milei fazendo acusações aí de que o Brasil estaria de alguma maneira interferindo nas eleições lá, com um grupo de consultores e com a situação de fake news sendo espalhadas lá na Argentina com relação ao candidato da direita por lá. Quero o comentário, começo agora com o Osmar, já que comecei antes com o doutor Gilberto. Bom, com relação à Argentina, eu, assim, aposto que o Brasil, que o governo Lula está fazendo muita torcida. É mais ou menos que nem a torcida nos estádios de futebol. 10% do estádio é só para o Bolsonaro e 90% o governo Lula está torcendo e muito para o Massa vencer as eleições. Só que o Milei, ele fala essas coisas e ele não consegue dizer aonde o governo Lula está interferindo. Eu vou dizer que o governo Lula está torcendo muito e até veladamente apoia, inclusive ontem o PT emitiu a nota dizendo que apoia o governo Massa. Isso não é inquestionável. E deve ser muito verdade. Agora, dizendo que ele está colocando construtores, inclusive, me parece que como é que se diz, as pessoas das propagandas lá, que fazem... os marqueteiros? Os marqueteiros? Os publicitários, vamos dizer assim, que fazem a campanha, são do PT, ou pelo menos os mesmos que fazem no Brasil para o Lula. Isso é muito comum, se aplicar isso em vários países onde a tendência, os de direita ajuda de direita, de esquerda ajuda de esquerda, isso é coisa comum. Agora, o Milei não apresentou uma vírgula que dissesse, olha, tem um folheto do Lula aí dizendo que é para votar. Ele não fala isso. Acredito, penso eu, que como o Milei não consegue responder as perguntas que dizem lá que uma passagem custa R$3, se ele vencer as eleições, vai para 7 ou algo assim, enfim, dobra de preço. Eu penso que, na realidade, o Milei está tentando jogar em cima do governo Lula uma forma de tentar atrair esses eleitores, porque ele não tem muito como explicar isso. Então, usar o governo Lula é uma forma de fuga e a mesma coisa, uma forma de atrair os eleitores de centro-direita para o lado dele. Porque, de fato, o governo Lula torce muito para o Massa, mas o Milei não tem uma vírgula de prova, um pontinho de prova que o governo Lula faça isso. Mas eu concordo que o governo Lula está torcendo muito, não só o governo Lula, como o governo da Colômbia, da Bolívia, todos os demais, para que o Massa vença as eleições. Isso é um fato. Embora o Milei não consiga explicar, porque o que ele teria que explicar é como é que ele vai resolver o problema se a população é que vai sofrer tecnicamente as consequências das ações dele. Essa é a situação. Mas assim ele usa o governo Lula, que não precisa responder, ele não precisa responder as perguntas de fato que são difíceis para ele responder. Doutor Gilberto. Bom, abertamente
o governo Lula, aliás, o presidente Lula da Silva não vai fazer nenhuma interferência, porque o artigo 4º da Constituição não permite, da nossa Constituição não permite que o Brasil interfira lá. No entanto, de uma forma indireta, ele agiu para fazer a liberação de $1 bilhão para a Argentina e chamou para si a liberação de 600 milhões de reais para o sistema, financiar o sistema leiteiro na Argentina, exportando leite para o Brasil, quebrando o sistema leiteiro no Brasil. Esses marqueteiros que foram do Brasil para a Argentina trabalhar, eles estão aplicando a técnica que aplicaram aqui no Brasil, desconstrução do candidato. Só apontam situações negativas, algum ponto que haja necessidade de esclarecimento e exploram essa situação. O argentino está empobrecendo a cada dia, todo dia a desvalorização do peso e está na hora do povo lá acordar. É evidente que o governo brasileiro está interferindo. Se ele não faz diretamente, ele está fazendo através do PT, através das manifestações que o PT vem fazendo. Porque se o presidente fizer isso, é um crime e ele vai ser responsabilizado por isso. De bobo ele também não tem nada, o Lula da Silva. Mas, enfim, o Milei está apontando, sim, que há interferência, porque, segundo se soube, estão sendo colados cartazes dentro dos transportes coletivos com esse tipo de situação. Quer dizer, na verdade, o Brasil tinha que ter respeito pelo seu vizinho, o governo brasileiro tinha que ter respeito pelo seu vizinho e respeitar essa tradição histórica que nós temos, em que, pese alguns tempos da história, houve alguns entreveros aí. Mas, enfim, até com os vizinhos acontece. Agora, que o Brasil está interferindo diretamente, não é só porque tem interesse, não. É porque quer transformar esse continente num vermelho só. Da mesma forma como agora está bem quietinho com relação à questão da Venezuela, que quer tomar um espaço da Guiana lá em cima, um espaço físico da Guiana. Quer dizer, o Brasil, ele fala quando é de seu interesse. Ele também não fala. O presidente Lula da Silva disse que era só telefonar para o Hamas, que já estava liberado o pessoal lá na faixa de Gaza, que eram brasileiros. Não acontece nada, gente. No Brasil não está acontecendo nada. A presidência demonstrou incapacidade de governar, não anda nada, esse país está parado. Agora ele está interferindo para parar também, ainda mais a Argentina, empobrecer ainda mais os nossos vizinhos aqui. Sim, Osmar, o governo brasileiro está interferindo de forma velada e é óbvio que ele não vai para a televisão fazer torcida, ele vai mandar os seus camaradas fazerem por ele. Eu quero só reparar uma questão. Quem abriu as importações de leite, doutor Gilberto? Vamos pesquisar e vamos voltar a esse assunto na quinta-feira. Não foi o governo Lula, foi o governo Bolsonaro. O senhor pode pesquisar lá e podemos voltar a esse assunto na quinta-feira, mas quem barateou as importações foi o governo Bolsonaro quando teve uma crise no leite ano passado. Vamos pesquisar. Mas nós estamos no Mercosul, isso faz parte da convivência com vizinhos. Eu acho que é nessa hora justamente pode se ajudar. Mas por que justamente no período eleitoral veio massa para o Brasil tirar fotografia com o Haddad, tirar fotografia com o Lula? Ora, isso não é nem propaganda indireta, é propaganda direta. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da isenção do leite. Eu estou falando que quem fez essa lei aí foi o governo Bolsonaro. Mas é óbvio, nós estamos no Mercosul. Como nós compramos do Uruguai, como nós compramos, fazemos negócios com outros países. Agora, nesse período específico eleitoral fazer isso, e isso é que demonstra interferência. Doutor, foi o governo Bolsonaro que fez isso. Ei, quem assinou e mandou o dinheirinho foi o governo atual. Doutor, olha só. $1 bilhão foi liberado porque 21 dos 19 dos 21 países sul-americanos, exceto o Peru, votaram a favor da Argentina. 19. Veja, o Brasil é o maior acionista desse banco. Oi?
O Brasil é o maior acionista desse banco, só o Peru ficou de fora. Olha, o Peru ficou de fora, hein? Muito bem, gente. E olha só, então é isso, doutor. E o leite, quem facilitou a importação foi o governo Bolsonaro. Não mas, precisava Osmar, vir aqui o Massa tirar fotografia agora, mostrar o cheque. Osmar, não dá para misturar leite com fotografia, com CAF, não dá para misturar isso tudo. Osmar, a questão é a seguinte, a lei foi feita porque existia, naquele momento, aquela necessidade. O problema exatamente, é isso que eu quero dizer. A questão é isso que eu quero dizer. É que por isso que eu não gosto de mentira. Por isso eu gosto da verdade, porque a verdade, ela pode ser dita em qualquer momento. Mas é verdade, é exatamente isso. Existe o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, existem acordos comerciais. O que não havia necessidade é agora o Massa vir passear no Brasil, tirar fotografia. É essa a interferência. O negócio vai acontecer esse ano, ano que vem, no outro ano, e essas coisas vão fluir. Isso é natural. Agora, justamente no período eleitoral é que demonstra a interferência política. Mas o que eu só quero complementar, Osmar, dizendo o seguinte: aquela legislação aconteceu naquela ocasião por conta de uma necessidade daquela ocasião. E a questão é, ela precisaria estar em vigor agora ainda, ou isso já poderia, em função da realidade agora que o nosso produtor de leite aqui no Brasil vive, será que já não poderia ter sido revogado ou, né, emendada essa lei por conta da atual realidade? Essa é a questão, né? Sim, mas é isso que eu quero dizer. Agora já foram tomadas providências para dificultar a importação, inclusive já foram, tá? E essa lei que está trazendo o leite, ela foi do governo anterior, e é lógico que ela poderia ser revogada, mas o que está contratado tem consequências, então ela vai ser revogada e ela foi. E eu vou dizer mais, agora vamos fazer. Lá na Argentina também tem gente de Bolsonaro fazendo campanha para os outros, para o outro lado. Não é só que o Bolsonaro está fora. Mas o Bolsonaro não está no poder. Quem está no poder é o Lula da Silva. Ele tem a caneta na mão, ele tem a condição de interferir. As outras pessoas que foram para lá auxiliar ou prejudicar, eles não têm a caneta na mão. Quem tem a caneta na mão é o Lula da Silva. Ele que está ali assinando o papelzinho e mandando. E o Lula não assinou nada para lá. É claro, muito foi bem. A Tebet, né? Foi a Tebet. Foi a Tebet. Gente, claro que ele não vai assinar, ele não sabe de nada. Ele nunca sabe de nada. 19 países. 19 votaram a favor. Muito bem, gente, 8h04, nós precisamos encerrar o nosso Política com Pimenta de hoje, com bastante pimenta, bem apimentado o Política com Pimenta de hoje, agradecendo a participação dos nossos comentaristas que voltam na quinta-feira, vão preparando aí, né, atiçando mais, deixando a pimenta mais quente ainda para a próxima quinta-feira colocar esse temperinho aqui no Repórter Cultura. Um abraço, doutor Gilberto, até na quinta-feira. Um abraço, Osmar, mais uma vez um prazer. Um abraço, Odair, mais uma vez os parabéns a todas as pessoas que trabalham aí na rádio, que levam conhecimento, a informação, e que nós tenhamos uma boa semana. Osmar, um abraço, até na quinta. Abraço, Odair, abraço do Gilberto, abraço do ouvintes, a nossa equipe técnica aí, e até quinta, então.